Bonitão, você que adora gastar seu dinheirinho à toa, à torto e à direito, além de economizar, você precisa entender um pouquinho mais sobre sua história. Você sabia que nós demoramos para passar das moedas de prata e ouro para o papel moeda cerca de 2.300 anos? Pois é. E você já imaginou deixar de usar o caixa eletrônico? Difícil, né? E são muitas mudanças. E quando o assunto é o seu din-din, pior ainda. E para falar sobre ele, nós convidamos o autor do livro Dinheiro, Deuses e Poder, que é o Noênio Spínola. Boa noite, Noênio. Obrigado por ter vindo. Boa noite, João. Como é que você está? Por favor, não se levante. Fique em casa. Agora, ser prefaciado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é um arraso, para dizer o mais simples. Me conta um pouquinho sobre isso. Bueno, eu acho que ele gostou do livro porque o livro responde algumas perguntas que todo mundo faz. Dinheiro compra felicidade? Felicidade é um estado de espírito, não sei se essas coisas imateriais podem ser compradas, né? Mas ajuda você a ficar um pouquinho mais alegre, eu acho. Exatamente. Felicidade, você não compra a rigor a felicidade, mas a felicidade tem preço. Claro. Né? E pode ser um preço emocional, pode ser um preço material. A viagem com a mulher amada, uma escola municipal, uma estrada de rodagem, um hospital novo para cuidar das pessoas, a cura do câncer, tudo tem preço, né? E o dinheiro é a mola disso. E eu mostrei a coleção de moedas em que esse livro se baseia ao Fernando Henrique, com a ajuda de um amigo comum, um homem muito inteligente, o professor Jorge Legman. E eu acho que ele gostou, porque a coleção ela foi exposta na Bolsa de Valores, na BMF Bovespa, ficou lá de abril até agosto do ano passado. Depois passou o mês de novembro na Bahia, está viajando, talvez vá para outros estados. E ele olhou aquilo tudo, viu da primeira moeda que apareceu no mundo, 2.500 anos, até o cartão de crédito. E acho que ele percebeu que, ele é um sociólogo, um homem que conhece profundamente a história, que a coleção contava exatamente o que o Plano Real conta. Nenhum país cuja moeda se desvalorizou ficou de pé. Por outras palavras, só foram impérios aqueles que tinham moedas fortes. A Grécia tinha a dracma, moeda forte. Hoje a Grécia não tem moeda forte, olha o que está acontecendo com a Grécia. O Império Romano, denário, moeda forte. Quando a moeda cai, o Império Romano desaba. Né? A Espanha, quando teve os reales, descobriu as minas de prata da América Latina, explorou isso aqui bastante, levou toda a prata e subiu a Espanha. Portugal, quando descobriu o ouro do Brasil, teve uma das moedas mais importantes do mundo. E o Brasil agora está reencontrando o caminho quando fortalece a moeda que é o real. Acho que foi isso que chamou a atenção dele, ele me agraciou com esse prefácio enorme. Nós estamos falando de moedas e tudo. Por que a numismática? Por que a numismática? Eu acho que essa será uma área de conhecimento cada vez mais procurada. Você acabou de dizer, a primeira moeda no mundo, 2.530 anos, era uma moedinha quase do tamanho de um grão de feijão, de prata. A figura central era um touro. O mesmo touro está em Wall Street. É verdade. Né? Agora, as moedas de prata desapareceram no século XIX, começam a sumir. Levaram 2.500 anos para chegar o papel moeda. O papel moeda levou 100 anos para poder ser aceito pelas pessoas. O cartão de crédito entrou em 1950. Então, em 50 anos, o cartão de crédito arrasou. Hoje, quase ninguém mais leva dinheiro no bolso. E daqui a pouco, o celular vai ser o cartão de crédito. A China, em 5 anos, botou mais cartões de crédito que o Brasil. Então, nós estamos vivendo uma fase de velocidade, de mudança dos meios de pagamento. O que é meio de pagamento? É tudo aquilo que você usa para pagar alguma coisa. Só que a velocidade é tão grande que a gente não está percebendo que daqui a pouco o caixa eletrônico não vai ser mais tão necessário. Você vai pegar o teu celular, vai ter o teu saldo ali, vai chegar, lê um códigozinho de barra no celular, paga com o celular. Em alguns países essa experiência já começou. Meu Deus! Olha, o subtítulo do seu livro é 2.500 anos
de lendas, mitos, símbolos, fatos e história política das moedas. Voltamos à numismática. Fiquei intrigado porque que mitos que envolvem a história das moedas? Tem até a história que envolve o símbolo da CBF, perdão. Exatamente. Se você olhar com atenção para o símbolo da CBF, que ele tem lá dentro uma cruz. Olha lá. Se você olhar para aquela moeda do século XVIII, que é um dobrão, a cruz está lá. E se você for estudar geometria, se você for estudar Euclides, Pitágoras, você vai encontrar que essas formas geométricas estavam lá há quase 3.000 anos, andando por aí. Então, os símbolos têm uma história que evolui ao longo do tempo e que vão criando o seu lugar na nossa memória. Nesse caso, foi a cruz. E essa é outra moeda interessantíssima, viu, Rony? Que ela conta uma outra história fantástica. Por volta do século XII, mais ou menos, os mouros dominavam toda a Península Ibérica, Espanha, Portugal. E Espanha e Portugal queriam se livrar dos invasores. Eles cunharam uma moeda de ouro, essa é uma das mais raras da coleção, chamada morabitino. Foi dificílimo, foi mais difícil que eu tive para encontrar. Essa moeda, a legenda é toda em árabe, porque eram moedas em árabe, as moedas muçulmanas que circulavam na Espanha e Portugal. Então, para convencer mercenários e outros adeptos da causa portuguesa a receber aquele dinheiro, eles fizeram a legenda em árabe com a cruz de Cristo no meio. Ai, que interessante, olha que coisa. Uma mistura de simbologias fantástica. Quer dizer, na verdade, a moeda conta a história política de um tempo, de um país. A olho que tudo vê do dólar. A Casa da Moeda Americana está lançando, esta semana ou na próxima, uma história do símbolo da pirâmide, dos pais da pátria americanos, que Benjamin Franklin e outros, que consagraram a pirâmide, que alguns acham que é um símbolo maçônico. E aquele olho da providência. Que também é. Que está no dólar atual. A nota de $1. É engraçado, porque para mim o dinheiro é uma energia, que pode ser bem ou mal usada, depende. E ali, de certa forma, há uma concentração dessas coisas, vamos dizer, mais subterrâneas, e que já não são tão subterrâneas assim, né? Tão esotéricas. E é isso aí. É só grego. Alexandre o Grande, quando subiu, dominou a Pérsia, criou um império grego, os generais seguidores dele achavam que ele era Deus. Então fizeram uma moeda com o rosto de Alexandre, com aquele chifre, que é um símbolo de eternidade. E do outro lado, quem? A deusa Atena, segurando na mão quem? Um nome que todo mundo conhece, Nike, Nike, em grego. Nike. É a deusa da vitória. Nike. Daí veio o nome dos artigos esportivos, que é uma sugada da inspiração. Era Nike. Essa aí. Cleópatra. Aliás, é a única imagem que se tem dela, além de uma escultura em mármore que eles encontraram. A imagem da Cleópatra é muito questionada, né? Porque alguns acham que a Elizabeth Taylor se parecia com ela. Dizem que estão escavando lá o lugar onde está o túmulo real dela, abaixo do mar, onde ela e o Marco Antônio foram enterrados. Se descobrirem... Isso lá em Alexandria. Perto dali de Alexandria, ninguém sabe aonde exatamente. Mas alguns arqueólogos estão procurando. Se descobrirem, vai ser mais importante do que a múmia do Tutankhamon, porque a Cleópatra era um mito fabuloso, uma mulher fantástica, uma grande carnavalesca. Agora, sendo da dinastia Ptolomaica, eu acho que ela devia ter uma afeição grega, uma coisa assim, né? Ela, na realidade, o primeiro Ptolomeu, era um general de Alexandre o Grande. E era descendente dessa dinastia ptolomaica. Então, por isso, eu acho que ela tem mais um negócio de greguinha do que de egípciazinha. Agora, era uma mulher incrível. O barco no qual ela viajou para se encontrar com o Marco Antônio, uma coisa fácil, uma coreografia incrível. Tinha um pano que naquela época era feito, só os reis podiam usar, porque era tão caro. Ela mandou fazer as velas do navio dela com aquele pano para impressionar os romanos. O Marco Antônio caiu que nem um patinho.
E essa moeda aí? É o Marco Antônio. Aí está ele. Você vê como a história é engraçada, né? Todo mundo acha que o Marco Antônio era lindo. Era o Richard Burton. Nada a ver. Não é nada, parecia um boxer, um cara horroroso. Agora, você fecha a obra, inclusive, com o DNA do dinheiro brasileiro. Qual é essa, digamos, genética? A genética do dinheiro brasileiro. Eu me impressionei muito com o pessoal da Escola de Samba da Rocinha, que veio me procurar quando eu trabalhava na Bolsa, para ajudar a patrocinar o Samba Enredo de 2006, que dizia que eu sonhei com um pote de ouro, meu lindo tesouro, pobreza nunca mais. Só que o refrão dizia assim, dinheiro não compra felicidade. Por isso que eu comecei perguntando, dinheiro compra felicidade? Então, os brasileiros vivem sempre atrás de saber se sonham com um pote de ouro ou investem para criar riqueza. Essa nós vivemos vacilando entre os dois polos. Quando os americanos criam a primeira moeda deles, inspirada por Benjamin Franklin, a palavra que eles botam lá no meio é fugio, do latim, o tempo foge. Em outras palavras, tempo é dinheiro, time is money. E embaixo estava escrito, em inglês, mind your business. Ou seja, preste atenção ao seu negócio. Esse é o DNA do dinheiro americano. Tempo é dinheiro e trate do seu negócio. A primeira moeda de ouro brasileira tem o quê? Tem a efígie de Dom Pedro, imperador perpétuo e defensor eterno do Brasil, e atrás tem um símbolo imperial com um ramo de café e um ramo de fumo. Isso aí é Dom João VI. Não, esse é Dom Pedro, já é Dom Pedro I. Já atrás, do outro lado dessa moeda, que tem o ramo de fumo. Tá. Então, um pouco do DNA do dinheiro brasileiro é o agronegócio que está aí até hoje. Só que a gente se esqueceu de comemorar. Aí olha aí, tá a coroa imperial. De um lado o fumo, do outro lado o café. O café subiu, o café foi o que sustentou o Brasil durante muito tempo. A monocultura. Então o DNA do dinheiro brasileiro está muito ligado a isso e também à ideia de que dinheiro compra felicidade. Não compra, a felicidade se constrói com alguma coisa. E essa é a diferença entre a moeda americana e a brasileira. Os dois DNAs diferentes. Um, time is money, tempo é dinheiro, e preste atenção ao seu negócio, e o outro, imperador perpétuo, a ideia de que o Estado pode nos dar tudo. O Estado dá o que é possível. Quem constrói a riqueza é o povo. Claro, essa cultura paternalista que existe no Brasil, né? Tudo é o governo, tudo é o governo, ainda está muito enraizado. Isso precisa acabar. De fato, eu acredito que nós é que somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Claro. Vamos mostrar a capa do livro de novo? Aí está. Dinheiro, Deuses e Poder, de Noêmio Spínola, que com toda certeza deve ser fascinante, para dizer o mínimo. Obrigado, Nipiu. Muito obrigado. Adorei essa conversa. Gostou? É claro. Quem não gosta de dinheiro? Alguém me perguntou ali, como é que se faz para ficar rico? Eu disse assim, olha, pode parecer um disparate. Compre um conjunto de salas no lugar onde está a Cracolândia. Porque todos os centros de cidade revivem. Detroit reviveu. Nova York com Tribeca. Nova York com Tribeca. E Manhattan está lá. Buenos Aires com a... Não, ali vai valer uma nota. Está vendo aí? Estão vendo aí? Ele sabe tudo. Obrigado, Obrigado. Eu sou especulador imobiliário. Né?